2 Tessalonicenses 1, 11 e 12, diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar, irmãos. É maravilhoso isso. O presbítero Wesley perguntou se eu ia pregar sobre oração, e é sempre maravilhoso ver e ler, né, as orações do apóstolo Paulo. Como que o apóstolo Paulo ele fazia orações maravilhosas pelos crentes das cartas, né, para quem ele escrevia. E essas orações elas expressavam um desejo muito profundo e totalmente diferente daquilo que as pessoas pedem hoje. Hoje os pedidos eles são voltados para essa terra, né? Para as necessidades atuais, terrenas, passageiras, e raramente se vê um cristão orando, pedindo isso aqui, para que Deus nos torne dignos da vocação, para que Ele cumpra a obra, a sua bondade e a obra da fé com poder. Então, quando nós oramos desta forma, nós entendemos que Deus nos chamou para uma vocação maravilhosa, que é a salvação. Agora, já pensou o que é você ser tornado digno disso? Como que alguém, né, totalmente pecaminoso pode se tornar digno da vocação da salvação? Nós que éramos indignos. Já pensou nisso? Então agora Paulo está concluindo o capítulo 1, dizendo que é por isso que ele ora pelos irmãos, ou para isso que ele ora pelos irmãos. Lembra do título deste capítulo que eu dei? A parousia, ou seja, a vinda de Cristo, dividirá a humanidade. Não porque a humanidade já não esteja dividida, de fato ela já está. Entre todos os homens, há só duas classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas isso ficará claro quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, muita gente que pensa que vai para o céu, não vai. Muita gente que acha que é salvo, não é. E isso vai se revelar. Nós encerramos o estudo do Sermão do Monte nas terças-feiras aqui. E terça-feira passada nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre as duas casas. E Jesus Cristo falou que aquele que ouve as suas palavras e pratica, construiu sobre a rocha. Lembra que eu fiz a ilustração do lobo mau? Não é o lobo mau que vai soprar na sua casa no dia do juízo, não. É Jesus. O sopro do lobo mau é um sopro só da historinha. Mas o sopro de Cristo é um vendaval. Ele vai soprar sobre sua casa. Ele vai soprar sobre você no dia do juízo, para saber se você vai permanecer ou se você vai cair. É isto. A parousia, a vinda de Jesus, vai ser o sopro de Jesus, que Ele vai dar sobre o anticristo, para reduzi-lo a pó, como nós vamos ver no capítulo 2, a partir do domingo que vem. Mas esse sopro do nosso Senhor e Salvador e Redentor será um sopro de destruição para aqueles que construíram a casa na areia. E o que é construir casa na areia? É você ouvir as palavras de Deus. É todo domingo você está ouvindo pregação, toda terça você está vindo no estudo, todo dia você está lendo a Bíblia, e você não está nem aí para isso. E isso é construir sobre a areia. Aquele dia vai te testar, aquele dia vai te provar, aquele dia vai te pegar. E o sopro de Jesus não vai deixar ninguém de pé, a não ser os que ouviram sua palavra e botaram em prática na sua vida. E isso que eu estou dizendo não é colocar em prática só na igreja não, irmãos. Eu fui na igreja, já coloquei em prática a palavra de Jesus. Não se engane, sua casa está sobre areia.
Colocar em prática na sua vida, principalmente dentro de sua casa. Principalmente dentro de sua casa. Porque é dentro de casa que você revela como você é com seu marido. É dentro de casa que você revela como você é com a sua esposa, com seus filhos. Você realmente cuida dos seus filhos para a glória de Deus? É dentro de casa que você mostra se você é santo diante do Senhor ou não. No seu trabalho também. Na escola também. E principalmente naqueles lugares onde nós achamos que estamos no meio de gente que não nos conhece. Aí nós queremos nos parecer com eles. Sua casa está sobre areia. Toma cuidado. Então Paulo diz o seguinte. Primeiro, Deus nos chama mesmo quando somos indignos. Eu oro por vós para que sejais tidos por dignos. Do quê? Da vocação. O que é vocação? Chamado. Chamado para quê? Para a salvação. Está vendo? Se Paulo está orando para que você se torne digno do chamado, é porque você não era. Quando Deus te chamou, você não era digno. Sabe o que os coaches estão pregando hoje? Os David Leonardo da vida? Que muitos aí ficam ouvindo. E no dia que eu desmascaro o David Leonardo aqui, tem gente que acha ruim ainda. Sabe o que os Victor Azevedos andam falando por aí? Sabe o que os pregadores da mãozinha na cabeça, da massagem no ego, andam dizendo? Eles dizem que você tem tanto valor para Deus, que Ele desceu do céu para morrer por você. Você acha que se tivesse valor ele precisava morrer? Responda uma coisa. Isso é só você ter um neurônio que você consegue raciocinar com inteligência. Só um. Você não precisa de dois, do Tico e do Teco. Talvez só o Tico resolve um pensamento de inteligência para você desmascarar esses idiotas. Um só o Tico. Você raciocina contigo. Se Jesus desceu do céu e eu sou tão importante para Deus, igual esse tolo está dizendo, por que ele teve que morrer? Basta pensar com um neurônio. E você vai ver o quanto eles são pagãos, eles são mortíferos, venenosos. E você fica lá, salvando as balelas de David Leonardo no celular. Essa aqui, vou colocar em assistir mais tarde. Sua casa está sobre areia. Paulo disse assim, eu oro para que vocês sejam considerados dignos dessa vocação da salvação. Queridos, a morte é o quê? Segundo a Bíblia, a morte é o salário do pecado. Jesus tinha pecado? Então ele morreu por quê? Ele morreu por causa dos pecadores. Então, como que você era tão importante assim? Você era um pecador, um lixo. Nós éramos diante de Deus pior do que todas as fossas deste mundo, de fezes, que já estão, que nem existem, mas já estão apodrecidas há muito tempo. Nós éramos pior do que isso. Para Jesus ter que morrer, você não valia nada. Nada. Se você valesse, ele não precisava morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Se ele encarou a morte como salário do pecado e ele não pecou, significa que alguém pecou nessa história, e não foi ele. Não foi ele. Então você não tem valor nenhum diante de Deus. Agora você tem, porque Paulo orou para que você fosse considerado digno desse chamado. Mas lá você não tinha não. Aí vem esses mundanos dizer, eu vi uma palestra de Cláudio Duarte, de não sei quem, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Vai nessa. Não sei de qual olho que ele está falando. Mas a palavra grega para dignos, ela significa uma coisa que combina o valor com a substância
de acordo com a realidade. Ou seja, algo que é próprio, algo que é, nossa palavra é axiomática. O que é algo axiomático? É algo próprio, característico, necessário àquilo, da sua própria existência e natureza. Essa palavra significa alguma coisa que é evidente, que é incontestável. Paulo está orando para que os crentes correspondam à realidade de seu chamado. Quando Deus nos chamou, nós éramos completamente avessos à realidade da salvação. Paulo diz em outra carta que nós estávamos sem Deus no mundo. Nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo. Agora, devemos corresponder a esta realidade de salvação. Paulo não está falando de merecer, ele está falando de se adequar. Você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo, mas uma vez que Deus nos salvou, nós devemos andar adequadamente a esta salvação. Quando alguém me pergunta assim, você como um pastor calvinista, ensina para a sua igreja que eles não perdem a salvação, você não tem medo deles viver de qualquer jeito, do jeito que eles quiserem? Problema é deles. Se vocês quiserem viver do seu jeito ou do jeito da carne, isso é problema de vocês. Porque o verdadeiro salvo, ele olha com a sua natureza nova, com a natureza transformada. Ele pensa assim, Deus não vai tirar a salvação que Ele me deu. E como eu já sou salvo, vou viver como tal. Pronto. Porque se fosse para você viver como mundano, Deus te deixava lá no mundo. Porque lugar de mundano é no mundo, lugar de crente é na presença de Deus. Se Ele te chamou para a presença dEle, é porque Ele transformou você. Agora, se você não está transformado, então você vai viver do jeito que você quer mesmo. Agora, pergunte para um crente transformado, se ele quer viver do jeito que ele quer. Ele fala para você, do jeito que minha nova natureza quer. Porque minha nova natureza corresponde à realidade da salvação. Agora, a velha natureza corresponde àquilo que você vivia no mundo. Fica ligado, irmão. Abre tua cabeça, irmã. Olha de onde Deus te tirou, pelo amor de Deus. Olha de onde Deus tirou você, para você estar vivendo a mesma coisa. Viva adequadamente ao que Deus te chamou. Outra verdade nessa oração de Paulo é que Deus é quem cumpre sua boa vontade, o seu beneplácito. Olha aí o versículo. O seu bom desejo de executar a sua bondade para conosco. Paulo diz assim, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. O desejo da bondade de Deus será cumprido na vida daqueles que Ele chamou para a salvação. O desejo da bondade de Deus sobre você é completamente diferente do desejo da ira de Deus sobre o ímpio. É diferente. Deus cumprirá em você o desejo da sua bondade. Você já pensou nisto? Ou seja, Deus não foi bom para com você porque você merecia, e nem porque você fez algo que o tenha agradado, tampouco porque Ele previu que você teria fé nele, até porque não havia nenhuma fé para prever, não é? Exceto se Ele mesmo nos concedesse. Ao contrário, a bondade de Deus para nos chamar procedeu de sua vontade. Paulo diz isto. Paulo diz que Ele cumpra todo o desejo da sua bondade, da bondade dele, não é da nossa. Primeiro que nós não somos bons. Só tem um bom que é Deus, né, irmão Zé? Só tem um bom que é Deus. Aí o Eli Soriano, que tem um monte de gente aí seguindo Eli Soriano também, ele diz que o texto não está falando de Deus. O texto de Mateus, que o jovem rico perguntou, Jesus falou, por que me pergunta acerca do que é bom? Só um que é bom. Em Mateus ele não fala vírgula, que é Deus, né? Mas em Marcos ele fala. E o Eli Soriano disse que não. E ele não está dizendo que Deus é bom. Não é só Deus que é bom. Tem muita coisa boa. Então, Deus ele não nos chamou por causa do nosso merecimento. Deus não nos chamou por causa de nossas obras. Você acha que você fez alguma coisa que impressionou Deus? Você acha que você fez alguma coisa que impressionou Deus? É impossível, irmãos. É impossível.
Porque quando Deus olhava para nós em nosso estado caído, Ele só via pecado. Ele só via pecado. Agora, como vem alguém dizer, não, Deus previu que eu ia crer nele? Como assim? Como? Você totalmente atolado, enterrado, sepultado em seus pecados, morto, podre, fétido, nojento, cadavérico, separado de Deus. Como você ia crer no Filho dele? Você sabe o que Paulo diz em Efésios 1, 19, 20? Paulo diz que para você crer em Jesus, Deus teve que executar em você o mesmo poder que Ele executou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. É pouca coisa? O poder que Deus usou para ressuscitar seu Filho dentre os mortos foi um poder tão violento que mesmo a matéria não pôde segurar o corpo do Filho dele lá. Tem gente que acha que Jesus ressuscitou porque o anjo tirou a pedra. Acompanhe as pregações do meu irmão, do pastor Heber, para você ver, sobre a Páscoa. Ele fez 5 pregações sobre a Páscoa. E ele mostrou nas pregações que não foi porque anjo nenhum tirou pedra que Jesus ressuscitou, não. Quando o anjo tirou pedra, Jesus já tinha se ressuscitado. Jesus já tinha saído daquele túmulo todo fechado. Porque o poder de Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, fez o corpo glorificado do seu Filho atravessar aquela matéria. E ele, meu irmão, diz assim: anjo não abriu sepultura para Jesus sair, ele abriu sepultura para os homens entrarem, para os homens verem que o seu Senhor não estava lá. Glória a Deus, Marcelo, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh maravilha. Então Deus, quando fez isso, Ele fez por causa do seu bom prazer, por causa do seu beneplácito, por causa da sua boa vontade, como Ele disse ao povo da antiga aliança. Olha o que Deus falou para Israel, porque até hoje tem crente aí, principalmente de algumas igrejas, que eu não vou falar nome, porque quando eu falo, vocês falam que eu estou falando mal, que diz o seguinte: Deus até hoje ama Israel. Ai, como Deus é apaixonado por Israel. Nem na época que Israel era povo de Deus, na antiga aliança, não era desse jeito. Olha o que o Senhor falou para Israel em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Foi por causa do amor de Deus que Ele quis ter para com o povo, e por causa de um juramento que Ele já tinha feito a Abraão. Não tinha nada a ver com o povo. E olha o que Ele diz por meio do profeta Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o que o salmista Davi diz, Salmo 23, 4, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, não é do meu. Por isso essas músicas, fiel a mim, não existe fiel a mim. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra, consequentemente a fidelidade dele nos alcança. Nós pegamos o boi, porque ela nos alcançou para o lado da salvação, porque a fidelidade dele também alcança o ímpio, para cumprir suas ameaças. Deus não volta atrás nas suas promessas para os seus filhos, mas também Deus não volta atrás nas suas ameaças para os ímpios. Deus não volta atrás em nenhuma de suas palavras. Então, agradeça a Deus por Ele ser fiel à palavra dEle, e por Ele ter te escolhido para você ficar debaixo da palavra de bênção, porque se você não tivesse sido escolhido por Deus e ficasse debaixo da palavra da maldição dEle, Ele cumpriria da mesma forma que Ele cumpre a palavra que Ele abençoa. E é o que a Bíblia diz que Deus faz. Paulo também disse aos Efésios sobre o propósito dessa salvação pela graça. Para quê? Efésios 2,7. Para mostrar
nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E logo após, no versículo 8, Paulo diz que a salvação, que inclui a graça e a fé, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, não a previsão de Deus. Ainda outro ensino nessa oração do versículo 11, é que Deus faz com que nossa fé seja operosa. É que nossa fé trabalhe. Veja no final do versículo 11, Paulo diz, para que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Paulo está pedindo a Deus que aquela fé que Ele nos deu em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto que a graça e a fé não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé que Deus te deu, diz o apóstolo Paulo, que ela seja operosa, ou seja, que ela resulte em obras. Deus não te deu uma fé inerte, nem tampouco, como já vimos, uma fé prevista. Deus não ficou prevendo que você ia crer nele. Ele nos deu a sua fé. E quando Ele nos dá a sua fé, Ele mesmo se encarrega de fazê-la operar e trabalhar em nós em poder. Veja que Paulo não está dizendo só assim, eu oro para que a vossa fé tenha obras. Ele ora assim, eu oro para que a vossa fé, ou que Deus cumpra a vossa fé cheia de obras com poder. No grego é em poder. A obra de um crente, aliás, a fé de um cristão precisa ter obras poderosas. Poderosas. Aí o cara vem e fala de obras de ajudar aqueles que estão passando fome. Parecendo espírita. Tem crente que é espírita, que, meu Deus, só falta acreditar em reencarnação. Se conversar 2 minutinhos de reencarnação, ele acredita também. Porque tudo dele, ele acha que porque ele fez uma bondade... Não, pastor, mas o mendigo estava muito sujo. Eu dei 50 centavos para ele. Você tem que ver como ele ficou feliz da vida. Eu fiz uma obra da fé. Eu falei, o quê? Você está visitando Allan Kardec? Você está visitando a casa espírita? E é claro que os espíritos não dão 50 centavos, né? Eles acham que quanto mais eles derem, mais eles terão suas recompensas. E tem crente pensando a mesma coisa. Queridos, Paulo diz assim, sua fé, ela não vai operar apenas em obras sociais, mas ela vai operar em poder. Em poder. Paulo diz assim em Efésios também, no verso 9 e 10, não vem das obras, sua salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse das obras, os espíritas iam se gloriar. Aliás, eles já se gloriam porque acham que a salvação vem das obras. Isso porque não vem, imagina se viesse. Se a salvação viesse pelas obras, eles teriam do que se gloriar. Agora olha o que Paulo diz. Então não vou fazer obras? Olha o que Paulo diz no versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Sabe o que significa? Isso quer dizer que a sua salvação não vem das obras para que você não se glorie, em primeiro lugar. Os arminianos dizem que a salvação não é por obras, mas se vangloriam de terem tido fé. Que história é essa? Eles negam o versículo 8 que diz que a fé é um dom de Deus e ainda querem atribuir toda a glória a Deus. Mas como? Uma vez que eles usurparam a fé para si, como provenientes dele mesmos, de que forma eles podem dar toda a glória a Deus? Se eu disse que a fé é minha, então o que sobrou para Deus foi a graça. Então Deus seja glorificado pela graça e eu seja glorificado pela minha fé. Agora arminiano nenhum tem coragem de falar isso. Eles não têm coragem de dizer que a glória é deles pela fé. Mas eles dizem que a fé é deles. E agora? Assume o negócio, arminiano.
Assume a coisa. Se você falou que a fé é sua, glória a você. Se você falou que a graça que é de Deus, então a glória é da graça de Deus. Ou seja, Deus dividiu a glória com você, arminiano. Deus nunca dividiu com gente maior do que você. E agora está dividindo com eles. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz que não divide a glória dele com ninguém. Ele teve por si mesmo a vontade dele de te salvar. Porque ele olhou para a sua vontade e não viu vontade nenhuma em você de querer ele. Ele falou, você não me quer não, miserável? Eu te quero. E então ele foi atrás de você. Você lembra que você fugia de Deus ou não? Vamos para a realidade. Você lembra que você fugia de Deus? E o Evangelho fez o quê? Te encurralou. Te colocou no canto da parede. O Evangelho fez isso com você. E então quando você não mais pôde resistir, não tinha para onde correr, então você viu que aquele que te perseguia era amor. Era amor. Ele estava te amando. Você que odiava ele. Mas ele estava te amando. E aí quando ele abriu seus olhos e você viu que era amor, seu coração então se derreteu e você quis a ele. Mas você quis porque ele te quis. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o que está escrito. Então não tem iniciativa de você. Se você diz que a fé é sua, então você está roubando a glória, uma parte dela. Mas uma vez tendo crido, agora somos demonstrados como feitura de Deus, porque Ele nos criou em Cristo Jesus. Éramos criados em Adão, mas agora Deus nos cria em Cristo e nos direciona para as boas obras, porque Deus já havia preparado essas obras de antemão, isto é, antes de nós crermos. É isso que Paulo está dizendo, as quais, ou seja, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Ou seja, as boas obras já existiam antes de você crer. Quando você virou crente, as boas obras já estavam preparadas. Não é você que inventa a boa obra. Não é você que escolhe a boa obra que você vai fazer. Eu vou ajudar o mendigo. Eu vou ajudar o mendigo. Não é você que escolhe. As boas obras, elas já estão preparadas antes sequer de você nascer. Quanto mais nascer de novo. Então as obras, elas estão agora disponíveis para os verdadeiros crentes que Paulo está orando. Deus tornou você digno do chamado da salvação? Tornou? Amém? Glória a Deus. Eu sou digno agora. Eu não era, mas agora eu sou digno. Então, meu irmão, a bondade de Deus fará com que essa fé que você exerceu em Cristo resulte em obras de poder. Obras de poder. Não é de esmolinha, não. É de poder. Não estou dizendo que é para deixar o mendigo lá. Pega ele, evangeliza. Mostra para ele o caminho do céu e do inferno. Prega o evangelho para ele. Ele precisa mais da pregação do evangelho do que 50 centavos. Mostre para ele que ele precisa se arrepender. Leve para ele obras de poder. Mostre que a sua fé em Cristo tem poder. Que ele pode ser liberto da mendicância, da vida de rua. Que ele pode ser liberto dessa esperteza que eles têm em ficar nas ruas só para ganhar dinheiro daquelas pessoas que acham que porque deram a ele alguma coisa, vão receber de Deus alguma coisa no céu. Esses espíritas não hão de receber absolutamente nada, porque não fizeram para a glória de Deus, fizeram para a sua própria glória. Fé sem obras é morta, mas Deus não te deu uma fé morta, deu? Ele te deu uma fé operosa. Ele te deu uma fé que trabalha para que você glorifique o nome dEle. Agora tudo isso vem do quê? Apóstolo Paulo diz, tudo isso vem do beneplácito de Deus. Tudo isso vem da sua bondade para conosco. É que faz resultar a nossa fé em obras poderosas. Verso 12, para encerrar. Para que Deus faz isso? Paulo responde no verso 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado.
Oh, Jesus. Que maravilha. Tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Todas as coisas Deus faz pensando no Filho dele. Pastor, para que o universo tão grande se não tem ninguém morando lá? Não é para você, meu filho, é para Jesus. Deixa quieto. Para que tanto anjo? Tem bilhões e bilhões e trilhões em quinqualhões de anjos. Para que tudo isso? Fica tranquilo, não é para você, é para Jesus. Né? Para que tanta formiga nesse mundo? É para Jesus, não é para você. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. A Bíblia diz, tudo foi feito por meio dEle. Jesus foi a forma que Deus usou para dar forma a todas as coisas. Tudo pertence a Ele, inclusive você. Inclusive você. Você pertence a Jesus. Você não é seu. Não tem um hino assim na harpa? Não sou meu, né? Não sou meu, não sou meu. Não tem esse hino? Eu não sou meu. Nada que eu tenho é meu, tudo é de Jesus. Então significa que a própria salvação, que a própria operosidade da minha fé em poder é para glorificar o nome do Senhor Jesus. A cada momento em que Deus te torna digno da vocação eficaz, a cada momento em que Ele cumpre todo o beneplácito da sua bondade em você, a cada momento em que Deus mesmo faz a tua fé operar com o seu poder, o nome de Cristo é glorificado em sua igreja. Mas Paulo diz que somos também glorificados em Cristo. Olha só, ele diz, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele. Você também será glorificado em Cristo. Que coisa espetacular, meus irmãos. Tem pastores presbiterianos dizendo aí que nós não podemos ver a glória de Deus, que não podemos comportá-la, não pode comportar a glória de Deus. Você não pode ver a glória de Deus. Como que você pode cantar um hino aqui? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Ora, pastor, eu digo para você o que o apóstolo do Senhor nos disse. Todos nós com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18, Cristo é glorificado na igreja, e a igreja em Cristo. O que é isso, senão que o Senhor compartilha conosco a sua glória? Veja, os arminianos querem roubar a glória de Deus, mas você que atribui toda a glória a Ele, então Ele chama você para compartilhar dela. Aqueles que querem roubar a glória de Deus, Ele estapeia o rosto, pisa, massacra, atropela, rasga, sangra Ele e joga no inferno. Agora, todos que atribuem toda a glória a Deus, Ele chama para fazer participar de sua glória. Ele diz assim, não, você não quis roubar a minha glória, então você pode ficar no céu. Porque no céu não entra ladrão. No céu não entra ladrão, principalmente ladrão de glória. Ladrão de glória não entra não. Então Cristo é glorificado na igreja, a igreja é glorificada em Cristo. Ele compartilha a sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém, mas Ele tem o prazer. Ele tem o bom prazer em refletir sua glória na igreja, de ser glorificado nela e fazer com que ela também seja glorificada nele. Jesus é o noivo desta igreja e Ele quer ser conhecido pela noiva dele. Que quando as pessoas olharem para você e elas possam dizer assim, esta pessoa é crente, esta pessoa serve a Cristo Jesus, elas estarão reconhecendo o teu noivo por causa de você. Essa noiva é imaculada, essa noiva é sem mancha, é sem mácula. Agora viva você em pecado para ver se eles vão reconhecer isso em você. Diz que é crente, olha lá. Olha o que ele está fazendo. Eles vão escandalizar do noivo teu que é Jesus. Você está desonrando o teu noivo que é Jesus.
Honre a Ele, honre a Ele. Não interessa se é público ou secretamente, não interessa. Porque tem gente que se manifesta publicamente como sendo fiel a Cristo, mas no privado, misericórdia. Então, isso está tudo de acordo com a graça de Deus. Olha o final do 12, Paulo diz assim, que o nome de Jesus seja glorificado em vós e vós nele, e ele diz, segundo a graça de nosso Deus, vírgula, no grego está assim, segundo a graça de nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí os testemunhos de Jeová vêm dizer que Jesus não é Deus. Está aqui, segundo a graça de nosso Deus, vírgula, no grego, que também é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus, ele é duas coisas aqui no final deste versículo. Jesus é a graça de Deus e Jesus é o Deus da graça. Jesus é o presente de Deus, por isso que chama ele de graça de Deus. Mas ele é o Deus da graça. Porque este presente, ele não foi dado por Deus como uma coisa, mas uma pessoa que voluntariamente desceu do céu para se entregar por nós perante o nosso Deus. Eu não sei se vocês entenderam o que eu preguei na primeira carta, quando eu comecei no capítulo 1, quando eu falei sobre graça. O que é graça de Deus? Graça é favor imerecido, todo mundo responde isto, mas é mais que isso. Aprendemos que graça é favor demeritório, há uma diferença, imerecido e demeritório, já falamos também sobre isso. Mas ainda vai além, é o favor concedido voluntariamente a pecadores dignos da ira de Deus, de tal modo que o próprio Deus se entrega no lugar dos pecadores para satisfazer a sua exigência justa da ira e de santidade do Pai, salvando os pecadores do próprio Deus. Isso é graça. Tem gente que fica maravilhado de Deus tê-lo salvado do inferno. Isso é bom. Mas muito mais do que o inferno, Deus te salvou do pecado. Porque é o pecado que leva pessoas para o inferno. E muito mais do que isto, Deus te salvou dele mesmo. Deus te salvou da ira dele, de ter que colocar você debaixo da ira para ser aplicada sobre você. Você não aguentaria. Você suportaria a ira de Deus, irmãos? Ninguém. Jesus suportou em seu lugar. Então veja o que você faz com isso. É a graça, por causa dela, que nós somos levados a partilhar da glória. É por causa da graça que a nossa fé trabalha em poder. É por causa da graça que Deus nos considera dignos do seu chamado, nós que antes éramos indignos. É por causa da graça que nós cremos no testemunho dos apóstolos. Ninguém pode crer no Evangelho senão pela graça. É por causa da graça que não seremos punidos pelo Senhor em sua vinda gloriosa. Seremos poupados. É por causa da graça que somos atribulados aqui agora. Deus nos atribula também por causa de sua graça. É por causa da graça que sofremos pelo reino dele. E por ele somos considerados dignos. É por causa da graça de Deus que crescemos abundantemente em fé. E é por causa de Deus, da graça dele, que o nosso amor se torna evidente para com todos. Tudo é a graça de Deus. Então hoje nós encerramos o capítulo 1, vendo como serão divididas as pessoas em toda a face da terra. Elas são apenas uma de duas classes. Ou são filhos de Deus, ou são filhos do maligno. A humanidade já está dividida assim, mas os aspectos dessa distinção, hoje eles são mais internos, você não vê tanto isso. Tanto é que dentro da igreja, existem pessoas que nem são salvas.
E quando nós olhamos, nós não distinguimos isto. Nós achamos assim, não, está na igreja. A gente até fala assim, está na igreja, pelo menos está buscando a salvação. Vai saber se está mesmo, né? Tem gente que está buscando namorada. E depois que casa, sai da igreja e ainda leva ela. Já aconteceu isso aqui, irmão. Quem é antigo aí sabe. O sujeito até batizou aqui, ó. E eu falando para a menina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí deixou quieto, não deu atenção. Mas batizou, pastor. Eu falei, nossa, que nova criatura. Saiu da igreja e arrastou. Tudo no mundo hoje. Nem todos que estão na igreja estão buscando a face de Deus. Mas esses aspectos que hoje confundem, na vinda do Senhor serão manifestos externamente, claramente. Os ímpios serão demonstrados e desmascarados na revelação do Filho de Deus. Até os ímpios, como é que fala? Aqueles que estão escondidos assim? Camuflados. Até os ímpios camuflados. No dia da vinda do nosso Senhor, eles serão revelados, desmascarados. Os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, é o que diz o Salmo 1. Mas os cristãos, eles não, eles sempre estão debaixo da graça e em paz com Deus. Os crentes crescem sempre na fé e seu amor é evidente uns para com os outros. Os crentes sofrem agora pelo reino de Deus, mas é para que se tornem dignos dele, não que mereçam, mas para que estejam adequados. Você se torna adequado ao reino de Deus por meio do sofrimento. Atos 14, 22. Paulo e Barnabé dizia, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Preste atenção no seu Senhor. O seu Senhor sofreu. Por que você seria diferente? Então tudo isso é por causa da graça. É por causa da graça que nós somos diferentes dos incrédulos. Porque outrora éramos semelhantes a eles. Éramos como eles, quem sabe até os piores entre eles. Mas não agora. Não agora. O apóstolo Paulo diz, eu oro para que vocês se tornem dignos, ou seja, característicos, apropriados à vossa vocação. Neste momento e daqui para frente, nós somos transformados, somos filhos, somos salvos. A graça de Deus fez isso, temos paz com Deus. Portanto, irmãos, não sucumba diante das suas aflições, elas têm o seu propósito. Aliás, o próprio Deus nos coloca em situações assim para cumprir o seu propósito final para conosco, que é o quê? Nos conformar à imagem de Cristo. Se Cristo foi homem cheio de dores, experimentado no sofrimento e no padecimento, por que seria diferente conosco? Mas ele foi exaltado. Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora, você já viu no verso 5? Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dando a entender que se você tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e suportar todas as aflições, humilhações, e se humilhar, um dia Deus também te exaltará, irmão. Nós não somos como os pregadores da prosperidade e do oba-oba, dos Dave Leonardo da vida, que ficam falando que Deus vai te exaltar agora, daquelas canções, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar você na bênção e vai se arrepender. Não é isso não. Deus vai te exaltar na glória celestial, quando Ele te colocar à semelhança de Jesus. E como eu preguei domingo passado aqui, quando Jesus Cristo expor seus santos nos céus, para todas as criaturas, anjos, demônios, homens, mortos e vivos, todos vão olhar para a igreja do Senhor glorificada e vão se admirar de nós, por causa de Cristo. É isso. É o próprio diabo que hoje te persegue, que hoje quer te derrubar. Ele vai olhar você glorificado e vai se admirar. Ele vai se espantar e vai falar, olha irmãos, até os demônios vão dizer que povo lindo. Eu estou indo para o inferno, mas esse povo é lindo.
Esse povo é maravilhoso. É por isso que eu perguntei domingo passado, de qual fileira você quer fazer parte? Então, queridos, chama os irmãos para uma postura de vida sólida diante das tribulações. Cá entre nós, não temos as mesmas provações dos nossos irmãos do primeiro século, temos? Já ouviu a história do apóstolo Mateus? Que foi arrastado pelos cavalos nas ruas da cidade, até ficar sem pele. Já ouviu a história de Pedro, que foi crucificado e colocaram a cruz dele de cabeça para baixo? Já viu a história de Paulo, que foi decapitado por ordem do imperador Nero? Nós não tínhamos sofrimento semelhante aos irmãos nem do Oriente, nem da Coreia do Norte. Nossas aflições se resumem a basicamente duas coisas. Ou as próprias badernas que a gente faz e traz consequências ruins, e a gente fala que está sofrendo, ou algum outro tipo de rejeição porque somos crentes. Não é nem perseguição, é uma certa rejeição. Mas seja crente, continue. Esses dias eu estava orando aqui, acho que foi pelas madrugadas aí dessa semana, né? Estava orando ali, de repente eu falei, Senhor, eu não sei como que o Senhor foi escolher uma pessoa desse tipo aqui para ser crente. Senhor, olha, falando a verdade, eu já não prestava, e como crente eu tenho visto que eu também não presto. Porque quando eu me comparo com grandes homens de Deus que se revelaram na história do cristianismo, eu fico envergonhado, irmãos. Homens que enfrentaram floresta, neve, frio, como David Brenner, que enfrentou tudo isso para evangelizar os índios dos Estados Unidos. E este homem morreu com 29 anos de tuberculose, porque o frio matou, fazendo a obra de Deus. O cavalo dele morreu primeiro que ele, e ele continuava a pé, até morrer. O que posso eu dizer da minha vida? Claro, o Senhor me chamou para pastorear um povo, que é o povo dele. Mas eu não posso ficar pensando muito naqueles homens, não. Senão eu já vou saber o meu lugar no céu. Vai ser um limpador de sapato de alguém, né, bem desconhecido. Porque realmente, estas pessoas sofreram e trabalharam muito mais do que nós. Então seja crente. Seja um crente de verdade. Porque um falso crente não é rejeitado pelo mundo. Não é. Mas será rejeitado por Jesus. Já um crente verdadeiro, ele é rejeitado pelo mundo. Mas Jesus não o abandonará. Então, ele vai dar vingança aos que fingem não conhecer a Deus e aos que se dizem crentes, mas não obedecem ao Evangelho. E nesse dia, a humanidade estará claramente dividida. Claramente. Agora, cumpre-se Mateus 25, onde ele diz: ovelhas à minha direita, bodes à minha esquerda. E eu pergunto, de que lado você estará? Naquele grande dia, de que lado você estará? Então seja cristão verdadeiro. Torne-se digno do chamado que Deus fez para você. Deixe que Ele cumpra a bondade dEle sobre a tua fé, para que ela opere com poder na sua vida, demonstrando que você é crente de verdade. E que no final de todas as coisas, somente um seja glorificado: Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aplauda mais ao Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a adoração do seu povo. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia.